E aí galera, como é que vocês estão aí nesses dias aí, aguardando mais um vídeo aqui do Super Acadêmico? Será que vocês estavam aguardando? Eu prometi e vou cumprir. Aqui ó, Socialismo e as Igrejas, de Rosa Luxemburgo. Antes de começar, eu vou passar para vocês aquela mensagenzinha do spot lá do Apoia-se. Vamos lá. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E agora, antes de a gente começar o nosso conteúdo, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nesse card comigo. Faça parte da minha comunidade na Apoia-se. Apoia-se Super Acadêmico. É só você clicar na descrição do vídeo, no link que está aí, para o meu projeto no Apoia-se, para fazer com que o canal Super Acadêmico possa continuar crescendo e a gente possa melhorar a qualidade dos vídeos, a qualidade das edições e eventualmente trazer convidados também, convidados que possam participar dos vídeos com conteúdos que vão além dos meus conhecimentos. Então, para você que acompanha o Super Acadêmico, que curte os vídeos, né, que debate, que comenta, vá lá na descrição e clica aí no Apoia-se. A partir de R$1 você consegue apoiar o canal, R$1 por mês, né, não faz falta para ninguém. E aí você pode pegar e fazer com que esse canal possa crescer e continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito para todo mundo, certo? Então vamos ao vídeo e não se esqueça de dar o like, curtir e se inscrever se não está inscrito. Vamos lá! Então, depois de ouvir essa mensagem, né, se inscrever no canal, né, clicar aí no Apoia-se e tudo mais, vamos aqui ao nosso vídeo desse livro aqui da Rosa de Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Eu achava que era Rosa de Luxemburgo. Bom, para quem não conhece essa pessoa, né, essa teórica, essa famosa teórica do comunismo, marxismo, do socialismo do início do século XX, ela teve uma vida curta, né, mas bastante ativa, do sentido tanto intelectual quanto na atividade, digamos assim, na militância política, na militância social. Aqui está dizendo aqui uma nota biográfica. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1905 pelo Partido Social Democrata Polonês. Uma edição russa apareceu em 1920, a edição francesa foi em 1937 e depois em inglês... Não, foi em 37. É no mesmo ano, 1937. Rosa Luxemburgo era russa, né, súdita do czar, mas na verdade polonesa, porque antigamente a Polônia fazia parte do Império Russo. Nasceu na Polônia, 5 de março de 1871. Entrou para o movimento revolucionário ainda estudante aos 18 anos e se viu obrigada a fugir para a Suíça. Em 1893, colaborou na fundação do Partido Social Democrata Polonês, onde se tornou a grande teórica de sua ala esquerda. Em 1905, explodiu a Revolução Russa e Rosa, por motivo de doença, não pôde regressar à Polônia como desejava. Fez em dezembro, no auge da luta. Foi presa em 4 de março de 1906, libertada em junho e foi para a Finlândia. Em setembro de 1906, regressou à Alemanha a tempo de tomar parte do Congresso do Partido Social Democrata. Em 1907, em Londres, na conferência do Partido Social Democrata Russo, apoiou os bolcheviques contra os mencheviques em todos os problemas mais importantes da Revolução Russa. Veja que ela está falando aqui do processo revolucionário russo, que começou desde antes, porque o sistema russo era um sistema monárquico, né, czarista, em que havia concentração na nobreza da riqueza do país, tal. Ele estava a industrialização ainda muito precária, era um país basicamente agrícola, né, bastante atrasado. No entanto, havia pressa de se modernizar a Rússia, por isso houve uma primeira revolução, digamos assim, uma revolução burguesa, de natureza mais burguesa, mas que preservou ainda a nobreza. E aí tem a Revolução em 1917, que é quando os bolcheviques assumem o poder de vez. E aqui fala que ela... Cadê? Só no final aqui. Após o golpe de 1919 em Berlim, Rosa Luxemburgo, mais outro cara aqui, foram presos em 15 de janeiro e levados para o Hotel Eden para interrogatórios.
O rapaz foi morto a coronhada e a tiro, e o mesmo aconteceu com ela, cujo corpo foi depois atirado no canal Landwehr. Então, você vê que ela morreu em 1919, nasceu em 1871, então ela tinha 29 mais 19 dá 50 anos quase, né? 29, 30 mais 19, quase menos de 50 anos. Então, é uma pessoa que viveu o tempo, né, seu tempo, o tempo de grandes revoluções, grandes mudanças, né, de grande arroubo teórico, ascensão do pensamento marxista, do pensamento socialista na Europa, que acabou levando à Revolução Russa, em 1917. Bom, aqui, né, como eu falei para vocês, eu estava relendo esse livro e é muito, assim, interessante e fácil de ler, porque é uma leitura panfletária, né? Ele é bem pequeno, ele é minúsculo livro. Isso aqui eu li em poucas horas, reli, aliás, que eu já tinha lido, mas não lembrava muito. Ela basicamente argumenta que a instituição religiosa cristã, especificamente a religião cristã da Polônia, na época dessa fundação, dessa criação desse Partido Social Democrata polonês, é, agiu contra o partido, né, as ideias do partido, que eram ideais mais voltados para a social-democracia, para o socialismo, para o comunismo, falando, né, atuando em favor ao regime czarista. Agora, por que isso? Aí ela argumenta, né? Ela diz que a igreja institucionalizada acaba fazendo parte do sistema, né, da superestrutura, né, do sistema de dominação capitalista, no caso czarista, né, um pouco atrasado, mas ainda é dentro do sistema capitalista burguês, apesar do atraso russo, mas é parte do mesmo sistema. E aí essa união institucional, né, com presença institucional da igreja institucional, né, da instituição igreja, com os favores, né, da classe dominante, atuava ideologicamente, né, doutrinariamente, contra as ideias do Partido Social Democrata. Muito parecido hoje, né, com algumas igrejas, né, especialmente cristãs evangélicas, mas algumas igrejas católicas também, alguns representantes do catolicismo também, que muitas vezes falam contra certos ideais de natureza mais popular, mais socialista, e acabando assim assumindo o lado de quem é o dominador, de quem é o opressor, que tem o capital, né, que tem a riqueza e que submete as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes a um sistema de servidão, semi-escravidão, etc. Então não é muito longe da nossa realidade atual, apesar de ela estar pensando nessas coisas no início do século XX. E aí ela vai argumentar que essa conexão da instituição religiosa com a classe dominante, especialmente do cristianismo, ela vai contra ao próprio cristianismo. Ela vai dizer que o cristianismo primitivo do século I e do século II, depois de Cristo, foi basicamente um sistema comunista, em que havia partilha das propriedades, partilha do alimento, partilha das riquezas, e toda a mensagem cristã inicial do cristianismo era uma mensagem de eliminação das desigualdades, né? De que os ricos convertidos, os ricos cristãos tinham que converter a parte de sua riqueza para a comunidade, né? Da ideia de comunidade, né? Comum mesmo. E isso aí, esse espírito, quando a religião cristã, né, quando o cristianismo passa a ser adotado oficialmente pelo Império Romano, acaba se transformando na religião do opressor e não mais do oprimido, né? Então esse tipo de transformação, né, na mensagem religiosa, de uma mensagem de libertação daquela opressão para uma mensagem de manutenção da opressão, é muito assim contraditória, né, para quem vê de fora,
mas, em certo sentido, tem lógica quando você pensa em relação à instituição como um todo, certo? Cruzando, por exemplo, com o que a gente estudou aqui no canal sobre teoria das elites, né? Eu recomendo que você dê uma olhada na playlist de Sociologia, Teoria das Elites, né? Que aí eu falo de todos os teóricos, né, da teoria das elites, desde a origem, no final do século XIX até recentemente. E o que é falado nessa teoria é que as instituições, de uma maneira geral, elas vão ter sempre um caráter elitista, né? Um caráter de uma minoria comandando, ou dominando, ou dirigindo uma maioria. E aí, quanto mais institucionalizada é a instituição, no caso, a instituição religiosa, mais ela vai se aproximar de quem está no comando. Certo? Então, ela dá um outro exemplo aqui, um exemplo paralelo com a união do Lutero, né, do Martim Lutero, durante a Reforma, com os príncipes da Alemanha. Né? Para que serviu essa união? Justamente para que, os príncipes pudessem se livrar das orientações, né, dos comandos do Império Sacro-Santo, né, do remanescente do Império Romano, que comandava a partir do papado as decisões dos príncipes, e aí eles ganhariam autonomia, tanto no sentido econômico, né, e social e político, e o Lutero ganharia a proteção suficiente para manter essa nova linha religiosa cristã com certa autonomia. Tanto que ela menciona que o Lutero, não sei se o Lutero pessoalmente, mas a religião luterana, quando houve as guerras, né, as batalhas dos camponeses na Alemanha, eles tomaram partido dos donos de terra e não dos camponeses, o que seria, digamos assim, o natural quando se pensa em cristianismo lutando ao lado do oprimido e não do opressor. Nesse caso, por exemplo, dá para fazer um paralelo positivo, né, com a atuação das comunidades eclesiásticas de base aqui no Brasil, dos anos 60, 70, não sei se chega aos 80, que é uma presença forte justamente em comunidades rurais, e esse meio que espírito comunitário até se preserva até hoje no MST, se eu não me engano, em que há, digamos assim, o fator religioso místico, ele fica mais à parte, mas assume muito o elemento de atuação social, né, de compensação social diante do Estado opressor, contra o opressor, aliás. E aí esse papel, né, de lutar contra o opressor a favor do oprimido, ao longo da história vai se deslocando, né, quando se pensa em religião oficial, né, em religiões mais marginais, em esse movimento mais subterrâneo da religião como condutor de uma luta contra o opressor. Então, quando o cristianismo surge no meio do Império Romano, na Palestina, ele surge como uma voz contra o opressor, que era, no caso, o Império Romano principalmente, né? Veja que tem também uma espécie de luta contra o judaísmo vigente na região, que era, digamos assim, era conivente com a presença romana. Então, historicamente, sabe-se que houve uma participação das lideranças religiosas judaicas na opressão contra o cristianismo. Aí talvez até contra o próprio Cristo, mas aí isso aí fica muito de como se interpreta, né? Porque não é para justificar uma mentalidade antissemita, mas apenas para dizer que normalmente quem está no poder, né, quem comanda no sentido religioso, doutrinário, no sentido eclesiástico e tal, se alia a quem está no poder no sentido político e econômico também, certo? Independente de quem seja. Então, historicamente, você vai ver, junto das classes dominantes social e política, as classes dominantes religiosas. Então, a mentalidade religiosa inicial, voltada para a libertação, voltada para luta contra a opressão, etc., isso aí se perde como mensagem nas camadas superiores da instituição. Não quer dizer que se perca nas camadas inferiores, justamente porque
a mensagem continua sendo a mesma. Então, a mensagem de libertação, de igualdade, de comunitarismo que está presente na Bíblia, no cristianismo, apela para quem é um oprimido, que se sente oprimido, que sofre todo tipo de exploração. No entanto, as mensagens relacionadas com a manutenção da ordem, né, com os valores, né, com certas coisas que muitos se agarram a isso, essas coisas mais procedimentais, né, da liturgia, né, da manutenção dos valores, da família, essa coisa toda, acaba apelando muito mais para quem está no papel de opressor, porque mantém a sua posição, digamos assim. Então acaba a mensagem apelando para todos. Mas, bom, eu já estou divagando além do que a Rosa Luxemburgo está falando. Ela está falando que, principalmente a crítica, né, à igreja cristã lá da Polônia, que nos sermões, né, na presença na comunidade, nas comunidades, ficava falando mal, falando contra a mensagem, a pretensão do Partido Social Democrata polonês de ajudar a população, de transformar, de lutar contra a nobreza, né, os czares, de lutar contra a opressão dos donos das fábricas, etc. Então, é como se ele tivesse ali como se fosse um mensageiro do dominador, né, do opressor. E aí ela diz que isso vai contra, né, uma contradição contra esse ideal cristão primitivo, né, em que haveria justamente a mensagem de união, de comunidade, né, de igualdade, não de acumulação de riqueza e de lucro. Bom, isso aí é a mensagem dela, como eu falei, é uma mensagem bastante panfletária, né, servia para esclarecer no estilo da escrita, em que não há um aprofundamento teórico, muito parecido com o manifesto do Partido Comunista, né, do Marx e do Engels, mas servia muito mais para esclarecer as bases desse partido que estava se fundando, de por que eles não deveriam dar ouvidos ao que os representantes da igreja diziam, mas não deviam abandonar a igreja, deveriam, né, ouvir muito mais a mensagem cristã originária, certo? Então, é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura, releitura, né, análise. Aqui, vou deixar aqui mais luz aqui, ó. O socialismo e as igrejas, o comunismo dos primeiros cristãos, Rosa Luxemburgo. Eu recomendo a leitura. Dê uma olhada no link que tem aí da minha livraria na estante virtual, que esse livro está lá, né, já à venda. Ou você pode procurar uma versão digital, né, já que é um livro antigo, é capaz de ter a versão digital aí disponível legalmente para você. E no mais, né, dê o like, se inscreva no canal. Estamos aqui com nossos 1000 inscritos, eu imagino. A última vez que eu olhei, estava 994, então faltavam 6 inscrições para chegar a 1000. Como esse vídeo deve demorar um pouquinho para chegar para vocês, acho que daqui até lá já tem 1000. E a gente vai também continuar pedindo seu apoio no Apoia-se e pedindo também para você assistir bastante os vídeos e comentar para poder a gente chegar às 4.000 horas anuais de exibição, né, exibição pública no YouTube, para a gente começar a monetizar no canal e continuar tentando melhorar sempre aqui a qualidade dos vídeos para vocês, certo? Então, até o próximo vídeo. Eu vou continuar com as playlists e vou inovar, trazer temas novos também, e dê sugestões, né, nos comentários também, se quiser. Então, até o próximo vídeo. Valeu!